Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai ver um assunto importante, tipos de forças. Nós já vimos aí em aulas anteriores a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Aliás, se você não lembrar muito bem, depois você dá uma olhadinha lá, a gente tem uma aula que fala sobre esse assunto. A terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, é uma receita de como fabricar forças, tá certo? Ela é a lei de Newton que explica como fabricar as forças. Bom, agora que a gente aprendeu a receita, nada mais natural do que a gente querer colocar a receita em prática. Então é assim, gente, quando você pensa em tipos de força, a gente pode dividir as forças em duas grandes famílias, que são as forças chamadas de campo e as forças chamadas de contato. Então essas são as duas grandes famílias que a gente tem. As forças de campo, as forças de contato. Bom, qual é a diferença que há entre uma força de campo e uma força de contato? A gente já sabe que os dois ingredientes básicos para você fabricar uma força são dois corpos. Força também é conhecida como interação, ação entre dois corpos. Pois bem, pessoal, para esses dois corpos interagirem, eles podem estar encostados um no outro ou à distância. E é justamente isso que diferencia uma força de campo de uma força de contato. Força de contato precisa ter algum tipo de contato para existir. A força de campo, ela é uma força que ocorre à distância, não precisa de contato, tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui como forças de campo? A força gravitacional, que muitas vezes nós chamaremos aí carinhosamente de força-peso. Gente, a força gravitacional é uma força de campo. Um corpo, para sofrer a ação da força-peso, não precisa estar encostado em nada. É uma força de campo, uma ação à distância. A gente tem também outra força de campo, a força elétrica. Cargas elétricas podem se atrair ou se repelir, também não precisam estar encostadas uma nas outras. É também uma ação à distância, força de campo. E uma terceira força de campo que a gente vai estudar é a magnética. Então o que acontece? Um ímã, ele tem a propriedade de atrair certos corpos, também não precisa estar encostado, também é uma ação à distância. E gente, olha só como esse mundo nosso é cheio de coincidências. Nós vamos estudar três campos, porque assim, toda força de campo, você tem uma outra grandeza física chamada campo, que está associada. E adivinha quais são os campos que a gente vai estudar? Campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Então, toda força de campo tem um campo associado. Agora, gente, tirando essas três aqui, o resto é tudo força de contato. Então a gente tem aqui, por exemplo, a normal é uma força de contato, precisa estar encostado empurrando. A força de tração é também uma força de contato. Você precisa ter lá alguém encostado no fio, puxando o fio, para ter tração. A força elástica também é uma força de contato. Para você deformar a mola, você precisa estar em contato com ela, ou puxando ou empurrando. As assim chamadas forças de resistência, os atritos, a resistência do ar, tá? São forças de contato. E as demais. Então, na verdade, né, nós temos essas três que são as forças de campo e as demais que são as forças de contato. Lembrando, força de campo, você tem ação à distância, não precisa estar encostado. A força de contato precisa estar encostado de alguma maneira, ok? Obrigado, gente, valeu, tchau!